A irmã Maria, que vai trazer um pouco. A irmã Ilda também. A irmã Isabel, que nunca falou aqui na frente, né? Também vai ter oportunidade. Cada um de vocês que quiser, deixa o nome. Bom é ter pessoas para ter oportunidade, né? Ruim é se ninguém quisesse ficar na frente. Agora, quando tem mais oportunidade do que tempo, significa que a igreja está participando, quer realmente contribuir com o povo. Amém? Isaías capítulo 45, versículo 22. A igreja encontrou, amém? A palavra de Deus diz assim: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Amém? Podeis assentar, ficar à vontade. Deus me deu uma palavra hoje maravilhosa para o nosso coração. A palavra de Deus diz que Deus, Ele corrige o filho a quem ama. Se nós ficarmos sem correção, nós seremos tratados como bastardos e não como filhos. É assim que a palavra de Deus diz. Então, se Deus dá a palavra de correção para a igreja, significa que Ele está presente na igreja. Significa que Ele ama os filhos que estão na igreja. Por isso, fica atento. Não veja como o pastor Marcelo que está corrigindo, porque senão às vezes você vai ficar com raiva de mim. Mas receba essa palavra como a palavra do Espírito Santo de Deus. Olha na Bíblia, investiga na Bíblia. Eu vou só ler a Bíblia, e aí você vai ver que na realidade, ai de mim se não pregar a palavra conforme ela está dizendo para a igreja. Amém? Então, nesse texto aqui, a palavra de Deus diz: olhai para mim, vós todos os termos da terra, e sereis salvos. Em outro versículo, a palavra de Deus diz assim: é necessário que eu seja levantado. Jesus falando. Assim como a serpente foi levantada no deserto, é necessário que eu seja levantado, para que todo aquele que olhar para mim seja salvo. Glória a Deus. Jesus falando. Então, olhar para Jesus significa que a gente tem foco para receber a salvação. A gente tem um objetivo naquele momento. Como o irmão Lucivaldo muito bem foi usado na palavra de Deus, nós nem combinou, né, irmão Lucivaldo? Olha para Jesus. Se olhar para a tempestade, afunda. Se olhar para a tempestade, fica com dificuldade, fica com o coração abalado, fica com o coração entristecido. Quando a gente deixa de olhar para Jesus, as coisas começam a dar errado na vida. Quando a gente olha para Jesus, as coisas, mesmo que tenha tempestade, igual tem com a pessoa que não está olhando para Jesus, mas se você estiver olhando para Jesus, a tempestade não vai te trazer o mal que Deus não quer. Ela vai só ir até onde Deus permitir que ela vá na sua vida. Então não é fácil, irmãos. Passar dificuldade, passar tribulação não é fácil. Mas se a gente estiver olhando para Jesus, a gente vai vencer as dificuldades. O que vocês acham? Que crente, que gente que está servindo a Deus não passa dificuldade? É isso? Todos passamos dificuldade. Só que nós não passamos murmurando. Nós passamos crendo, olhando para Jesus, glorificando o nome dEle, adorando o nome dEle. Essa é a diferença. E aí, irmãos, nós vamos pegar esse versículo, olhar para mim, vós todos os termos da terra, e vamos ler outro versículo. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14. Aqui a palavra de Deus começa a repreender o líder, que sou eu. Ela começa a me corrigir. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14. Tendo os olhos cheios de adultério, e são insaciáveis no pecado,
engodam as almas inconstantes, têm o coração exercitado na ganância, são filhos da maldição. É forte essa palavra. Começa a correção por mim, que sou pastor. Um versículo fala assim: olhai para mim, vós todos os termos da terra. E o outro fala assim: os olhos deles estão cheios de adultério. O que é um olho cheio de adultério? Como é que você entende essa palavra? O que é um olho cheio de adultério? Eu, como homem, quando eu saio na rua, vou dirigindo o carro, vou fazendo as coisas, eu vejo as mulheres de leg, de calça de leg, de saia curta, às vezes com um vestidinho curto ali. E aí o que é que vem no meu olho, no meu coração? Vem a vontade de olhar. E muitas das vezes olha. E está errado. Isso é pecado. Olha o que a palavra de Deus diz. Mateus capítulo 5, versículo 27 em diante. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Mateus capítulo 5, versículo 28. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. É melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. É o que a Bíblia diz. Você acha que pastor não tem dificuldade? Tem dificuldade também. Todos nós temos dificuldade. Você acha que a carne converte, irmão? Você acha que o corpo da gente converte? A carne não converte. Mas o nosso entendimento vai condicionar a nossa carne, o nosso corpo, à obediência à palavra do Senhor. Isso constrange o coração. Eu falo, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso, eu sou um servo de Deus, eu sou um pastor da igreja, como é que eu vou fazer isso? Então é uma luta que tem dentro do nosso coração, e a Bíblia diz que essa luta é real. Olha o que a Bíblia diz, vamos lá para Romanos, capítulo 7, versículo 15 ao versículo 25. O que faço não entendo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se eu faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito que está em mim, com efeito o querer que está em mim, mas não consigo realizar bem. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Acho esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Olha o versículo 24 que fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de sorte que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então, irmãos, é uma luta constante que a gente passa. Eu, como homem, eu estou declarando para vocês, não é fácil. É flertar com o pecado, é olhar flertando com o pecado. Você já viu quando você está apaixonado por uma menina e você dá uma olhadinha para ela e ela olha para você de volta? Não é a coisa melhor que tem no mundo?
Você ser correspondido com olhar, você olha uma vez assim, ela olha de novo, você fala, nossa. E quando esse olhar que está sendo olhando é o olhar de adultério? Quando eu sou casado, quando a menina é casada, ou quando está fora do que tem que ser naquele relacionamento. Não é complicado? Aquilo que é o sentimento que vem no coração se transforma em coisa errada para tirar do coração as coisas de Deus. E aí a palavra de Deus nos adverte: eu vou deixar o meu olho ser escravizado pelo pecado? Vocês lembram que eu falei que eu consagrei a camisa? E o meu olho, eu consagrei? Qual que é melhor? Eu consagrar uma camisa no monte ou eu consagrar o meu olho onde eu andar? Qual que é melhor? Eu consagrar uma camisa no monte ou eu consagrar a minha boca no meu falar? Então Deus, Ele quer que você consagre. Ele está te dizendo hoje, Ele quer que eu consagre a nossa vida. Eu consagro o seu olho para o Senhor. Fala, Senhor, eu só vou olhar aquilo que eu posso. O Jó, ele foi tão ousado que ele falou: se o meu olho olhou para uma mulher com um olhar impuro, o Senhor pode me matar agora, Senhor. Jó falou dessa maneira: será que eu dou conta de falar isso? Eu não dou conta de falar isso, eu vou ser morto nesse momento. Glória a Deus. E se eu estou passando por isso, imagina vocês. Será que vocês não passam por dificuldade? Eu lembro quando eu estava 9 anos sem beijar, sem ter relacionamento nenhum com nenhuma moça. Você imagina a dificuldade que eu passava para consagrar a minha vida. Tinha dia que eu ia chorando, desesperado para a igreja. Eu ia todo entristecido, falando: Senhor, eu pequei contra o Senhor. Eu chegava lá na igreja, sentava no final do último banco lá, não dava nem vontade de olhar para cima. Nem olhar para o púlpito eu dava vontade, eu ficava de cabeça baixa lá. Eu falava: Senhor, eu sou miserável mesmo, eu errei de novo, Senhor. Eu estou aqui de novo errado. Não acredito que isso aconteceu comigo de novo. O que está sendo a minha vida, Senhor? O Senhor sabe que o meu coração ele é falho, que o meu coração ele erra. Os meus momentos de intimidade, quando ninguém me vê, eu erro com o Senhor. E agora? E aí eu colocava o meu coração diante de Deus e falava: Senhor, eu não quero permanecer nesse erro. Me ajuda, Senhor. Não deixa eu permanecer, não deixa eu ficar, Senhor. O Senhor conhece o meu pensamento. Meu pensamento não é um pensamento desconhecido, é conhecido. O Senhor conhece como eu penso, como eu sinto, como eu vejo as coisas. O Senhor conhece quando eu ando na rua, quando eu faço qualquer coisa, o Senhor está vendo tudo. Aí eu lá no final da igreja me senti como uma plantinha seca. A palavra de Deus diz que Deus, Jesus é o lavrador. E eu falei: eu sou uma plantinha seca, Senhor, eu estou aqui secado, seco aqui no final da igreja. Aí eu lá assim, triste, chorando, aí eu senti o lavrador chegando. Aí ele olhando para mim, vendo que eu estava daquele jeito, ele pegou o regador e ficou um tempão lá assim. Ele me deu muito mais atenção. Aí ele chegou lá, estercou em volta, cuidou da plantinha para que ela desenvolva. Então eu não desisto, irmãos. Eu não vou deixar o meu olho ser escravo de Satanás, ser escravo do pecado, olho cheio de adultério. Não posso ter o olho cheio de adultério. Eu não posso ter o olho cheio de adultério. O pastor não pode ter o olho cheio de adultério. Não pode acontecer isso. E aqui a palavra de Deus repreende os pastores. Fala: os pastores estão fazendo errado, estão tirando o coração das coisas do Senhor e estão fazendo errado. E eu sou o primeiro a ser repreendido pela palavra de Deus. E agora nós temos que cuidar disso. Se o meu olho não olha para Jesus, ele vai olhar para as coisas do mundo. E se eu tenho dificuldade em alguma área, e vocês como igreja? Às vezes vocês não vão ter a dificuldade que eu tenho, mas vocês vão ter outras dificuldades. E a palavra de Deus diz que para todos nós, às vezes eu prego tanto para vocês, eu não vou ser salvo. Por quê? Porque eu deixei o
pecado escravizar os meus olhos, ou escravizar a minha boca, ou escravizar alguma parte do meu corpo, os meus pensamentos. Eu me entreguei às coisas erradas. Eu lembro de uma pregação, a senhora pregando na igreja, ela falou que aconteceu de uma jovem, ela morrer com 20 e poucos anos de idade. Aí no velório, a mãe dela, que ela era evangélica, ela falou: ainda bem que a minha filha está salva. Aí levantou uma mulher em profecia e falou: ó, vai lá e olha debaixo da cama dela para você ver o que tem lá. Foi lá e era revista pornográfica debaixo da cama da moça. Então será que ela foi salva? Se a palavra de Deus diz que se seu olho olhar com um olhar impuro, você vai ser condenado. E hoje em dia, o celular, quando os jovens vão para os seus quartos e ninguém está olhando, quando a mulher, o homem vai para sua intimidade e ninguém está vendo o que está acontecendo. Então isso é muito sério, irmão. Às vezes, você não vai ouvir isso de ninguém, mas Deus tem liberdade de falar dentro da casa dele. Ele está vendo o que está acontecendo, Ele está falando com você hoje. Tem que parar, tem que acabar com isso. Você vai deixar o seu corpo te levar para o inferno do jeito que você está indo? Será que Deus não te investiga, não te vê onde você está? Aleluia. Aleluia. E Deus quer que nós olhemos para Ele. Olhai para mim, vós, todos os termos da terra, e sereis salvos. Tenha atenção no Senhor, presta atenção no Senhor, identifique aquele que vai te salvar, mire, tenha o objetivo de olhar para Jesus, de seguir o que Ele está falando, de ter um coração naquilo que Ele está falando, que você não vai ser confundido na sua caminhada. Não esteja com seu coração distraído, mas ocupe a sua mente com as coisas do Senhor. Olha para ver, ó. Romanos capítulo 5, capítulo 6, versículo 15. Olha o que a Bíblia diz: que diremos, pois? Havemos de pecar por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos oferecerdes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Se você começa a servir o adultério, você vai ser escravo do adultério. Se o teu olho começa a olhar a menina com o corpo imoral, com a roupa indecente, você vai ser escravo do adultério. Romanos 6,17 em diante, ó. Mas graças a Deus que, tendo vós sido escravo do pecado, obedecestes de coração à forma da doutrina que fostes entregues, fostes libertados do pecado e vos tornastes escravos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como oferecestes os vossos membros à escravidão da impureza, da iniquidade para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Quando eres servos do pecado, estavas livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Pois o fruto delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o fruto da vosso fruto, a santificação, para por fim a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus nosso Senhor. O caminho da impureza, o caminho da entrega às coisas erradas é a morte no final. Vai ter só decepção, vai ter só tristeza no seu coração. Você só vai se envergonhar quando as pessoas descobrirem o que você está fazendo. Você imagina a esposa descobrir que o marido está fazendo coisa errada, o marido descobre que a esposa está fazendo coisa errada. Vai ser ruim, vai ser vergonhoso para o coração.
E aí Deus, Ele quer que nós produzamos obras boas, não obras ruins. Aqui em 1 Coríntios 6,12, vai falar que a sensualidade é condenada. 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, destruirá tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a impureza ou a prostituição, senão para o Senhor e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma prostituta? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se une com uma prostituta faz-se um corpo com ela? Pois serão, como se diz, dois numa só carne. Mas o que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir, pois, da prostituição, da impureza. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos, fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aleluia. É uma palavra séria, uma palavra dura, mas Deus está dizendo para essa igreja: consagre o seu corpo ao Senhor, consagre os seus olhos ao Senhor. Olha o que a Bíblia diz, Mateus capítulo 6, versículo 22. Mateus capítulo 6, versículo 22. A lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão essas trevas? Você já viu o olho mau? Como é que o olho é mau? Tem jeito do seu olho ficar mau? Sabe que como o seu olho ficará mau? Quando você olha para uma mulher com um olhar impuro, você é casado, o seu olho está ficando mal. Quando você é uma mulher casada e olha para um homem com um olhar impuro, o seu olho está ficando mal. Quando o seu olho começa a cobiçar as coisas das pessoas, começa a cobiçar as coisas do mundo, o seu olho está ficando mal. Você já viu uma pessoa que é presa no vício da bebida? Eu vou dar um exemplo para vocês. Está uma roda de amigos, está conversando lá, está falando, o crente está lá no meio. Aí um pega uma cerveja, chega lá, toma um pouquinho aqui, experimenta só um golinho. Aí você vai lá na onda da pessoa, pega a bebida e ó. Aí o que você está fazendo? Você está flertando com o pecado. Porque a bebida, ela destrói as pessoas. Você está flertando com aquilo que está destruindo as coisas de Deus na face da terra. As famílias sendo destruídas por causa da bebida, por causa das coisas erradas, por causa do vício. Então você tem que fugir daquilo. Se o teu olho deseja a bebida, deseja o crack, a maconha, a cocaína, ou as coisas erradas, vai dar errado. Não pode, sai de perto. Se aquilo te desperta o desejo, você sabe que aquilo é sua fraqueza, não vai naqueles lugares. Não deixe o seu olho olhar aquilo. Por quê? Porque senão você vai fazer com que o seu olho faça com que o seu corpo peque. E a palavra de Deus diz: se o teu olho te faz pecar, arranca ele. É melhor você entrar sem o olho no céu do que você ir com os seus olhos para o inferno do jeito que você está indo. Então é melhor evitar, é melhor sair de perto, é melhor tirar o olho daquilo, falar: não vou mais cair nessa daqui não, vou sair agora com meus olhos, vou fazer as coisas de Deus, eu vou mirar em outras coisas que não seja o pecado que tão de perto está me rodeando. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, convida a Larissa para estar louvando mais um hino.
Coloque seu coração uma vez mais diante de